Está começando mais uma edição do programa Rádio Livro FUVEST. Hoje com a obra Memórias de um Sargento de Milícias, de Manuel Antônio de Almeida. Para falar sobre a obra, estamos recebendo em nosso estúdio o mestre em literatura brasileira pela USP, professor Roberto Gonçalves Juliano. E também está aqui o Paulo Moreno, que é o narrador das obras da literatura brasileira, né? De literatura brasileira. Essa, inclusive, é a última obra que nós vamos analisar de literatura brasileira. Depois serão duas obras de literatura portuguesa, né? Que serão essa de Queiroz e Almeida Garré. E vamos agora acompanhar o contexto histórico da época e a biografia do autor comigo e com o Mário Santos. Vamos lá. Vinda da família real portuguesa para o Brasil fugindo de Napoleão. Instalação da família real na cidade do Rio de Janeiro. Fundação do Banco do Brasil. Fundação da imprensa. Criação da Academia Real Militar. Abertura de escolas de medicina. Fundação da Academia de Belas Artes. Criação da Biblioteca Nacional e Museu Nacional. Biografia de Manuel Antônio de Almeida. Nasceu no Rio de Janeiro em 17 de novembro de 1831. Foi médico, escritor e professor. Filho do tenente Almeida e Josefina de Almeida. Seu pai morreu quando tinha 11 anos. Formou-se em medicina, mas nunca exerceu a carreira. Foi redator do jornal Comércio Mercantil. Escreveu artigos, crônicas e críticas. Publicou em folhetim sua única obra em prosa, de 1852 a 1853. Foi professor do Liceu de Artes e Ofícios. Foi diretor da Tipografia Nacional, onde conheceu Machado de Assis. Morreu no naufrágio do navio Hermes, em 1861, na costa fluminense. Professor Roberto, qual a importância desta obra na literatura brasileira, professor? Muito grande. Nós podemos dizer que ela está na linha de frente, ela é a primeira. O professor Antônio Cândido, nosso grande mestre de literatura, ele nos mostra com clareza que essa é a primeira obra que apresenta um brasileiro de classe média baixa na linha de frente como personagem principal, como herói de um romance. E isso não havia acontecido antes, Que não é havia um Brasil herói antes. popular, Né? Professor? É Sim, interessante sim. isso, né? Não existia Brasil antes. Não há que se falar em Gregório de Matos, autor brasileiro, não há que se falar nos autores da Arcádia. Não havia Brasil. Né? Quando o nosso Manuel escreveu a obra, era Brasil. E antes disso, um pouquinho antes disso, a Moreninha aparecia, mas ela não trazia o brasileiro. O brasileiro entrava na obra literária para servir o cafezinho, vinha pela porta dos fundos, não era o herói. Né? É a primeira vez que isso acontece, e acontece lindamente. Típico herói brasileiro, né? Inclusive fizeram até uma comparação, né, professor? Alguns críticos, alguns escritores com Macunaíma, né? Depois, mais tarde, né? Na verdade, acho que nós podíamos falar em clonagem. O Mário, ele fez um decalque, que ele, aliás, declara, né? Foi um choque quando ele disse que havia se baseado inteiramente em Memórias de um Sargento de Milícias para escrever o seu Macunaíma. Em tudo, ele copiou tudo, ele refez tudo, com outra linguagem, com outro jeito, mas está tudo lá. O malandro está lá, a linguagem está lá, os hábitos estão lá, o folclore está lá, os costumes, está tudo lá. Típico malandro brasileiro. Exatamente. Professor, como é que pode ser classificada essa obra? Ela é romântica, mas ela também tem características realistas, né? Como é que a gente pode classificar tudo isso? Bom, antes de mais nada, por tietagem pura, eu fico com o professor Antônio Cândido. Sim. Romântica, ponto final. Agora, sobre os aspectos realistas. O que eu vejo na obra com muita clareza não são aspectos realistas, embora uma boa parte da literatura crítica existente fale sobre isso. O que existe é a presença do cotidiano, Entendo. né? A presença do coloquial. E o que realmente faz a literatura realista
é o caráter político marxista que propõe uma denúncia da sociedade como forma de conscientizar e chegar a uma possível revolução socialista. Isso aconteceu com Eça de Queiroz, né? Isso aconteceu com Aloysio de Azevedo, isso aconteceu com todos os realistas naturalistas, inclusive com Machado de Assis, apesar de toda a finesse, porque ele se equilibrava sob um tijolo, porque ele vivia numa sociedade aristocrática sem pertencer a ela, diferente de um Eça de Queiroz que cuspia no prato em que comia. Ele não poderia cuspir no prato que lhe fora criticava a burguesia, entregue. Mas também fazia parte dela. Sim, né? Era muito complicado. Então ele optou pelo caminho do psicológico. Certo. Então, onde a gente vai encontrar em Memórias de um Sargento de Milícias o desejo de crítica à sociedade? Não existe isso. Existe um registro de uma sociedade. Sabe, Anne, para falar assim, francamente, eu sofri muito na leitura dessa obra quando professor. Porque eu empinei o nariz e fui ler a obra com ares de quem procura o que descobrir para ensinar para a criançada. E quanto mais eu lia, mais eu me desesperava. Eu disse, mas o que essa obra tem? Né? E procurava e me desesperava. E aí comecei a encontrar, porque atrás de todo professor de literatura tem um gramático sádico com uma caneta vermelha pingando sangue, né? E eu comecei a ver aquele verbo haver conjugado no sentido de existir, no plural. Eu comecei a ver aquela linguagem solta. Aquilo começou a me desesperar. E eu me perguntava como a USP fez isso dessa maneira, coloca esta obra como leitura obrigatória, e eu ensinava gramática na época também. Mas como fazer até eu me aperceber da colagem feita no Macunaíma, onde as coisas ficam mais claras. Se eu tivesse sido um pouco humilde na época, porque essa é a obra mais longeva das obras obrigatórias, se eu tivesse prestado atenção na primeira frase, era no tempo do rei. Se eu tivesse prestado atenção nessa frase, eu teria percebido que o Manuel Antônio de Almeida, para escrever essa obra, ele voltou quase que 50 anos na sua própria história de vida. Isso demandou uma imensa pesquisa de usos e costumes. Nossa, ninguém se lembra hoje do que aconteceu 50 anos atrás. Quer dizer, ninguém, não é bem assim. Mas o grande pesquisador, né, do cotidiano, hoje eu tenho lá o Google à minha disposição. Mesmo, agora, podemos considerar até como um documento da época? Eu acho que esse é o grande caminho. Né? Eu acho que se nós nos afastarmos um pouco da questão do enredo, que é caótico, a gente vai perceber que há um objetivo maior, que é mostrar o Brasil nascendo. Quer dizer, se falar em independência do Brasil, eu diria que a independência do Brasil se dá quando um gênio português, em 1808, transferiu a capital do Império para cá, conscientizando os brasileiros de que eles podiam se tornar independentes. Não foi à toa que ele chamou Pedro e disse que seja para ti e não para algum desses aventureiros quando a hora chegar, porque ele sabia o que ele havia feito. E o interessante é que começa assim com a vinda da família real, a imprensa, né, que foi onde ele trabalhou, né? Exato. Onde Manuel Antônio de Almeida trabalhou, né? Exato. Então vamos acompanhar agora, professor, os trechos da obra, o começo da obra, a narração do ator e locutor Paulo Moreno. Professor, vamos lá. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo Algibebe, em Lisboa, sua pátria. Aborrecera-se, porém, do negócio e viera ao Brasil. Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que o vemos empossado, e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, salóia, rechonchuda e bonitona. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça,
não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado, e sobretudo era maganhão. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela e, com um ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu-se como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. Levaram o resto do dia de namoro cerrado. Ao anoitecer, passou-se a mesma cena de pisadela e beliscão, com a diferença de serem, desta vez, um pouco mais fortes. E no dia seguinte, estavam os dois amantes tão extremosos e familiares que pareciam sê-lo de muitos anos. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enojos. Foram os dois morar juntos, e daí a um mês manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. 7 meses depois, teve a Maria um filho, formidável menino de quase 3 palmos de comprido, gordo e vermelho, cabeludo, esperneador e chorão, o qual, logo depois que nasceu, mamou 2 horas seguidas sem largar o peito. E este nascimento é certamente, de tudo o que temos dito, o que mais nos interessa, porque o menino de quem falamos é o herói desta história. Chegou o dia de batizar-se o rapaz. Foi madrinha a parteira. Sobre o padrinho houve suas dúvidas. O Leonardo queria que fosse o juiz. Porém, teve de ceder a instâncias de Maria e da comadre, que queriam que fosse o barbeiro de fronte, e afinal foi adotado. Já se sabe que houve neste dia função. Os convidados do dono da casa eram quase todos da Leimar. Cantavam ao desafio segundo seus costumes. Os convidados da comadre, que eram todos da terra, dançavam o fado. O compadre trouxe a rabeca, que é, como se sabe, o instrumento favorito da gente do ofício. A princípio, o Leonardo quis que a festa tivesse ares aristocráticos e propôs que se dançasse o minuete da corte. Foi nas saudades da terra natal que ele achou inspiração para o seu canto, e isto era natural a um bom português que o era ele. A modinha era assim. Quando estava em minha terra, acompanhado ou sozinho, cantava de noite e de dia, ao pé de um copo de vinho. Vida boa, não é, ameirinho do rei? Empregos para todos. E viva o nosso rei! Viva! Até Leonardo já é meirinho também. Mas vive reclamando do salário. Já ganhou até apelido por isso. E apelido? E qual é? Pataca. Só por causa do salário de uma pataca? Pois é, 323. É o nosso salário. Coitado. E agora está lá às voltas com aquela mulher. Que mulher? Aquela que ele conheceu no navio. Maria Hortaliceira. E agora o filho. Mas já nasceu? Dizem que o menino nasceu de 7 meses, mas eu duvido, né? Você já viu uma criança de 7 meses nascer com 3 palmos e 4 quilos? Eu nunca vi. Duvido que o filho seja dele. Mas que língua tua, não? E tem mais. Mais, conte. Não se parece nada com o pai. Maria, mas essa criança não para de chorar. Mas será que não é filho dele mesmo? É claro que não. Parece-me que a Maria das Hortaliças andava lá em Portugal com um certo filho de um tenente-coronel, Santo Deus, como tu és fofoqueira. Fofoqueira? Eu? Não, eu. Ora, só estou contando a história. E o mais engraçado... Qual é? Quer
saber. Não se parece nada com o pai. Mas que raios, Maria? Esta criança não para de chorar. Mas será que não é filho dele mesmo? Mas é claro que não. Não? Parece que ela andava lá em Portugal com um certo filho de um tenente-coronel, Só tô contando a história. Fofoqueira? Eu? Não, eu. Ora, eu só estou contando a história. E o mais engraçado... Qual é? Ele deu o próprio nome ao filho. Leonardo! Ora, Maria, mas essa criança não para de chorar. Raios! Mas já batizou? Então você não sabe? Não sei. Ele queria que o juiz fosse o padrinho. O juiz? Mas quem batizou... Quem foi? Foi o barbeiro. O barbeiro! E a madrinha? A madrinha quem foi? A madrinha foi a própria parteira. A parteira? E teve festa? Teve, só os compatriotas. Estão todos lá dançando. Mas eu quero ver se Major Vidigal aparecer por lá. Mas com o Major Vidigal ou sem Major Vidigal, eu é que vou lá dar uma espiadela. Vai. Participou dessa edição o Grupo Teatral Ria, que nasceu em 1993. Hoje tem 22 profissionais, entre atores, cenógrafos, técnicos, figurinistas e toda a equipe. O grupo é dirigido pelo gaúcho José Paulo Rosa, que trabalha em pesquisas de literatura brasileira. Ele ganhou um prêmio em rádio pela Secretaria da Cultura pelo melhor uso da linguagem radiofônica. Elenco de Memórias de um Sargento de Milícias, que fizeram as cenas, né? O Leonardo Patac é o Marcelo Camille, o Leonardinho é o Gabriel Geraldini, Major Vidigal, José Paulo Rosa, vizinha e comadre Bruna Ximenes, Maria Regalada, Andresa Ribucci e José Manuel e amigo Thales Cristóvão. Eu quero agradecer o Grupo Ria pela participação. Professor Roberto Juliano, como é que é assim, esses elementos todos que foram colocados? A gente colocou uma cena de teatro, né? Sim, e o texto original, né? O texto original me chama a atenção por alguns aspectos notáveis. Primeiro, a caracterização de Leonardo como herói. Essa caracterização remete a Macunaíma e remete a Iracema, que nasce além daquela serra que ainda azula no horizonte, e o Macunaíma, que é o herói da nossa gente, que nasce no fundo do Mato Virgem. E o Manuel chamando a atenção para o fato de que ele está falando de um herói. Isso vai realmente encaixar a obra no lugarzinho dela, no romantismo. Enquanto que o Mário de Andrade vai pegar daí e deslocar e vai fazer a figura mais forte do anti-herói que o Leonardo já é. Uma outra coisa que... E podemos colocar o herói sem caráter? Eu acho que sim, acho que sim, mas eu tenho protestos vários para fazer a respeito dessa coisa do... Porque há uma injustiça com a brasilidade que nós aceitamos com muita satisfação, que é a nossa malandragem e que prejudica inclusive os nossos negócios no exterior. Com certeza, né? Os nossos carros têm os parafusos muito mal apertados porque nós somos malandros. Não é isso? Essa coisa de levar vantagem em tudo, né? Infelizmente tem essa imagem lá fora, né? Essa imagem, quer dizer, eu acordo antes, eu fico quantas horas num ônibus? 2, 3 horas, né? Para chegar ao meu trabalho, faço 8 horas de trabalho com mais 2 de intervalo para a refeição, são 10, porque eu vou acabar trabalhando nesse horário também. Eu é que sou malandro e ganho 1/3 do que se ganha lá fora. Isso e principalmente, precisa... professor, porque a obra se passa no Rio de Janeiro. Exato. E tem aquela coisa do malandro carioca que se coloca, né? É que nasce com o próprio filmes agregado. Também, né? Nasce com o agregado que existe no Leonardinho e que vai acontecer no Machado de Assis com o José Dias, que é digamos assim, o embrião do chamado malandro,
o agregado, a sociedade que recolhe seus filhos. Não havia uma casa que não tivesse 2, 3 agregados, porque estavam realmente todos perambulando, sem ter o que fazer, sem ter como trabalhar, pelas ruas. Mas onde comem 2, comem 3, onde comem 3, comem 5, e filho de compadre meu não passa fome. Então esse modo de ser do brasileiro acabou é tão gerando... gentil, tão generoso, né? E culminando com aquele ridículo do Walt Disney, aquele periquito nojento. Sim, Agora concordo plenamente. Agora, o que me chama muito a atenção também, o que mais me surpreendeu nesse trecho inicial, e que eu aprendi há pouco tempo, a história da Pisadela e do Beliscão, que é histórica dentro da obra, eu jamais mas sabe quando você não consegue supor? Eu não supunha, e portanto eu aprendi há poucos anos. Lembre-se que eu estou com 63, então quando eu falo poucos anos, você pode pensar em décadas, mas eu aprendi que o gracejo, a paquera, se dava com uma pisadela valente mesmo no pé que o rapaz dava na moça. Olha, isso então era... É real isso, ele não está brincando. E a gente pensa que é uma brincadeira, pois né? E é verdadeira a cena. Ele está realmente documentando os costumes de um tempo, né? E dos portugueses que vinham para cá. Sim, que estão vindo, exatamente. Interessante, professor. Então vamos agora, novamente, a narração, né? Os 7 anos, inscrição do menino, depois narração da festa do Espírito Santo. Aliás, professor, tem tanta festa, não, nesse livro, né? A festa do Espírito Santo. E é bacana isso, né? Mostra que o povo é festeiro mesmo, desde aquela época, né? Gosta de festa. E não, eu nem sei se eu agora serei, acho que eu vou ser um pouco maldoso, porque uma coisa que as pessoas sempre querem saber, né, é por que existe nas escolas de samba uma obrigação sine qua non, que é a ala das baianas. É de lei. Ai da escola que perca sua ala das baianas no caminho. Ela será desclassificada. E a ala das baianas nasce aqui. Memórias de um Sargento de Milícias conta por que existe a ala das baianas. Eu só vou dizer que está na procissão dos ourives, e mais eu acho que eu não vou dizer, não. Deixa para quem estiver lendo, né? E depois tem a relação do barbeiro com o Leonardinho. Então vamos acompanhar esses 3 trechos, né? Que é a narração e depois por enquanto aqui tudo narração, né? Vamos lá. Passamos por alto sobre os anos que decorreram desde o nascimento e batizado do nosso memorando. E vamos encontrá-lo já na idade de 7 anos. Digamos unicamente que durante todo esse tempo, o menino não desmentiu aquilo que anunciara desde que nasceu. Atormentava a vizinhança com um choro sempre em 8ª alta. Era colérico. Tinha ojeriza particular à madrinha, a quem não podia encarar, e era estranhão, até não poder mais. Logo que pôde andar e falar, tornou-se um flagelo. Quebrava e rasgava tudo o que lhe vinha à mão. Tinha uma paixão decidida pelo chapéu armado do Leonardo. Se esse o deixava por esquecimento em algum lugar, ao seu alcance, tomava-o imediatamente. Espanava com ele todos os móveis, punha ali dentro tudo o que encontrava, esfregava-o em uma parede e acabava por varrer com ele a casa. Até que a Maria, exasperada pelo que aquilo lhe havia de custar aos ouvidos e talvez às costas, arrancava-lhe das mãos a vítima infeliz. Era, além de traquinas, guloso. Quando não traquinava, comia. A Maria não lhe perdoava. Trazia-lhe bem maltratada uma região do corpo. Porém, ele não se emendava, que era também teimoso, e as travessuras recomeçavam, mal acabava a dor das palmadas. Assim chegou aos 7 anos. Era esse dia domingo do Espírito Santo. Como todos sabem, a festa do Espírito Santo é uma das festas prediletas do povo fluminense.
Hoje mesmo que se vão perdendo certos hábitos, uns bons, outros maus, ainda essa festa é motivo de grande agitação. Longe, porém, está o que agora se passa daquilo que se passava nos tempos a que temos feito remontar os leitores. A festa não começava no domingo marcado pela folhinha. Começava muito antes, 9 dias cremos, para que tivessem lugar as novenas. O primeiro anúncio da festa eram as folias. Aquele que escreve estas memórias ainda em sua infância teve ocasião de ver as folias. Porém, foi já no último grau de decadência, e tanto que só as crianças como ele davam-lhe atenção, e achavam nelas prazer. Entretanto, digamos sempre o que eram as folias desse tempo, apesar de que os leitores o saberão pouco mais ou menos. Durante os 9 dias que precediam ao Espírito Santo, ou mesmo não sabemos se antes disso, saía pelas ruas da cidade um rancho de meninos, todos de 9 a 11 anos, caprichosamente vestidos à pastora. Cada um desses meninos levava um instrumento pastoril em que tocavam, pandeiro, machete e tamboril. Caminhavam formando um quadrado, no meio do qual ia o chamado Imperador do Divino, acompanhados por uma música de barbeiros, e precedidos e cercados por uma chusma de irmãos de Opa, levando bandeiras encarnadas e outros emblemas, os quais tiravam esmolas enquanto eles cantavam e tocavam. O Leonardo abandonara de uma vez para sempre a casa fatal onde tinha sofrido tamanha infelicidade. Nem mesmo passara mais por aquelas alturas, de maneira que o compadre, por muito tempo, não lhe pôde pôr a vista em cima. O pequeno, enquanto se achou novato em casa do padrinho, portou-se com toda a sisudez e gravidade. Apenas, porém, foi tomando mais familiaridade. Começou a pôr as manguinhas de fora. Apesar disto, porém, captou do padrinho maior afeição, que se foi aumentando de dia em dia, e que em breve chegou ao extremo da amizade cega e apaixonada. Até nas próprias travessuras do menino, as mais das vezes malignas, achava o bom do homem muita graça. Não havia para ele em todo o bairro rapazinho mais bonito, e não se fartava de contar à vizinhança tudo o que ele dizia e fazia. Às vezes eram verdadeiras ações de menino malcriado, que ele achava cheias de espírito e de viveza. Outras vezes eram ditos que denotavam já muita velhacaria para aquela idade, e que ele julgava os mais ingênuos do mundo. E vários tipos aparecem. São tipos, professor? Podemos considerar tipos? Sim, essa talvez seja uma das grandes características da obra, porque se eu volto a bater naquela tecla do documentário sobre o Rio de Janeiro. Não se trata de um romance em que o autor esteja preocupado com pessoas, personalidades que fazem isso ou aquilo. Então, ele dá a essas personagens um tratamento tipológico, como se fosse uma fábula. É o lobo que se dirige ao cordeiro, é a madrinha, é o padrinho, é a vizinha, é o barbeiro. São tipos que aparecem. São poucos os que têm nomes, como um nome que é histórico, o Vidigal, né? Que é um nome real da história do Rio de Janeiro, ou a Maria Regalada, a grande paixão da vida dele, porque normalmente eles aparecem mesmo como tipos, um tipo de pessoa. O que também me chama a atenção, professor, é que há momentos, por exemplo, né, festa do Espírito Santo, as procissões, momentos religiosos, né, e também de anticlericalismo, quando coloca o padre lá como
meio que vilão, né? O padre que tem amantes, né? Aquela coisa toda, a cigana amante do padre. Então ele que também faz uma crítica à igreja, de certa maneira, ao clero, pelo menos, né? Atrevido nesse sentido, mas continua o caráter documental. Porque essas coisas aconteciam de fato. Né? Então, o que o Essa de Queiroz faz lindamente e com toda a raiva de que ele estava possuído por causa de sua origem no crime do padre Amaro, né? E registrar que o padre estava em uma situação de concubinato ou estava numa situação de relação sexual com uma prostituta, foi apenas um registro do que de fato acontecia e a população inteira sabia. Né? Então, mas interessante porque no romantismo existia uma idealização de tudo isso, uma religiosidade, né? Não se falava exatamente, não havia críticas como havia no realismo, né? Se nós pensarmos no romance romântico tradicional, sim. Mas se você pensar no Teatro de Costumes de Martins Pena, por exemplo... Que começou nessa época, verdade, verdade, você vai encontrar os dois dentro do romantismo. Interessante. E, claro, são também prenúncios, né? São prenúncios, né? Coisas que vão mudando. Mas se você quiser classificar... Seria uma transição para o realismo? Eu não chegaria a colocar como transição, mas eu pensaria na fase nacionalista mesmo. Exatamente por causa dessa abordagem que eu faço com relação ao documento do Rio de Janeiro, quando o príncipe Dom João brilhantemente engana Napoleão e transfere para cá o orgulho de ser a capital do maior império do mundo. É por isso que eu não diria transição. Para sentir transição, eu precisaria ver alguma coisa marxista, alguma coisa ligada à necessidade de uma mudança social. Certo. E aí eles são... É uma coisa mais acomodada, né? Mostra o que é. Sim, solto, carnavalizado, macunaímico. Tá certo, professor. Então vamos acompanhar agora Vizinhos e João Manuel com a Luizinha e o Pataca, falando a respeito do amor da cigana e da pretensão à Chiquinha. Vamos lá. Mas sabe, vizinha, hoje estou esperando a visita do barbeiro e da parteira. Eles vêm trazer o afilhado para eu conhecer. Ai, Deus me livre, Dona Maria. Você vai receber aquele endiabrado aqui na sua casa. E o que é que tem? Como que é que tem? Como que é que tem? Você não sabe da história? Sei sim. Da história toda. Então? São coisas da vida. Crianças nascidas assim merecem uma chance na vida. Eu mesma peguei a minha sobrinha para criar, filha de um mau casamento. Já arranjei até um casamento para ela. Minha donzela Luizinha, amada do meu coração, a luz dos teus olhos refletem na minha paixão. Me desculpe, Dona Maria, mas não consigo deixar de ver em sua sobrinha a beleza mais pura de um anjo. Dona Maria, mas o que é isso? É o senhor José Manuel, o noivo da minha sobrinha Luizinha. O senhor José Manuel parece muito interessado. Né? Mas como não haveria de me interessar por uma coisa tão... O senhor José Manuel é um homem de muito fino trato, viajado... E sem problemas financeiros, devo acrescentar. Sim, fino trato, isso. Não é? Viajado. Era isso que eu ia dizer, não espera molhar o bico, né? Sabe, vizinha, o senhor José Manuel é o único sobrevivente de um naufrágio perigoso. Não me diga. Digo. Diga. Digo sim, pois lá estava eu, navegando em meu navio. E quando olho para o lado, um cargueiro. Uma enorme tempestade se aproximava. Foi então que uma onda veio com tal força que chocou os dois navios, que se racharam ao meio. Exatamente ao meio. Alguns homens tentavam se salvar num pedaço de caixote, ou então em uma madeira. Mas, infelizmente, não conseguiam. O mar
mar estava coalhado de barris. Pensei, devo pular nos barris e chegar até a praia. E assim eu fiz. Eu pulava no barril e o barril afundava. Eu pulava no outro e o barril afundava. E foi assim que de barril, em barril, em barril, eu cheguei até a praia. Não é, minha querida Luizinha? É, senhor José Manuel. Olha, Pataca, esta é a última vez que o tenente-coronel vai te ajudar. E agora vê se toma vergonha nessa sua cara e não se mete mais de encrenca. Mas, comadre, eu sou doido pela cigana. Uma cigana que tem um caso com um padre. Ah, mas ela é especial. Ah, especial. Tu és louco por qualquer mulher. Vamos, esquece essa cigana. Eu não consigo. Ah, não consegue. Não consigo. Não consegue. Não consigo. Não consegue o quê, Pataca? Ficar sozinho. Tu não consegues ficar sozinho. Não consigo e não consigo. Tu sabes que eu tenho uma filha, não sabes? Ah, sim. A Chiquinha. Sim, a Chiquinha. Boa rapariga. Por que tu não te pegas com ela? Mas vem cá, comadre. Sua filha Chiquinha está pronta? Prontinha. Prontinha? Prontinha. Ela já lava, ela passa, ela cozinha. Ah, mas é disso que eu gosto, comadre. Então quer dizer, se eu me casar com sua filha Chiquinha, a comadre, além de minha comadre, vai ser minha sogra. É isso que estou a dizer. Então vamos falar com sua filha Chiquinha. Vamos. Chiquinha, eu te amo, meu amor. Vamos. Professora, nós estávamos conversando a respeito de até que ponto a história, só a historinha, é importante para a FUVEST. É relativo. A FUVEST não tem essa preocupação. Eles querem saber se o postulante sabe ler. E isso significa se ele sabe ler do ponto de vista da estrutura da obra, literatura propriamente dita, né? Se ele é capaz de perceber que a palavra espírito, por exemplo, pode significar espirituosidade e não espiritualismo. Eles querem, como em um exame recente, saber se por acaso a pessoa é capaz de saber o que significa ser uma pessoa que vai com o vento para onde a levem, como uma das mais interessantes figuras femininas. Aliás, as figuras femininas também têm alguma coisa aí que a gente pode acrescentar. Mas a história, por desespero de causa do examinador, talvez ele possa fazer uma questão para verificar se houve leitura. Mas nunca será aquela pergunta óbvia que o resumo da obra ofereceu. Aliás, fazer um resumo disto, Memórias de um Sargento de Milícias, é quase que reescrever o livro. Como você vai resumir são muitas todas essas ações, peripécias. Exato. Não tem como. E, professor, o que importa, então, seria assim, o que está... As metáforas, né? As sutilezas. A sutileza da assim. linguagem, né? Por exemplo, Salóia, a Maria. A Maria era uma salóia. Essa palavra bateu forte em mim. Ela me deu uma surra, porque eu não conseguia. Outro dia me vinguei. Eu encontrei um azeite salóio. Olha, que maravilha. Porque salóia. Maria era uma salóia rechonchuda, gorduchinha, que salóia, meu Deus, o que é salóia? Aí, dicionário, para que quero, não é? Habitante da zona rural de Lisboa. Isso me levou ao desespero, porque ela bateu nele porque ela era uma salóia, né? Ela fugiu com o capitão porque ela era uma salóia. Ela fez tudo que ela fez porque ela era salóia. E aí, quase que fala para alguém, você é uma salóia, já pensou? Exato, inúmeras significações que ganha ali, que são significações da época. Que pode ser uma pessoa leviana também.
né? Então, esse tipo de leitura, você sabe ler, mostra para mim que você sabe ler e vem para a USP. É a interpretação, né? Muito exato. mais importante, né? Com relação a Luizinha, que ele coloca como muito feia, sem graça, quietinha, ela quase não fala, inclusive, na obra. Interessante mostrar, professor, também essa diferença com a personagem romântica, né? A Luizinha, eu acho que faz a chave. Ela é a chave. Porque ela não existia mais na obra, não é? Ela se casou, foi-se embora. E eu acho que chega um momento, eu fico imaginando, elucubrando loucamente, o Manuel precisando terminar o folhetim, né? O que ele vai fazer? O que eu faço? Então eu mato o marido dela, ela se torna viúva e pronto. Final feliz. Tem que ter final feliz, porque era folhetins da época, tinha que ter. Que é o argumento que o professor Antônio Cândido lindamente diz. Tem final feliz. É obra romântica. É mesmo, né? E de tudo que acontece, ainda vão ficar juntos, né? Exato. E o que acontece em relação aos amores do Leonardinho? Essas figuras femininas, como é que a gente pode colocar essas figuras femininas? Bom, o Leonardinho, ele trabalha bem no setor, né? Ele é bem... E o pai também, né? O pai também. Mas o pai teve que sossegar rápido, porque a coça que ele levou do major foi repentina. Não é? Mas o Leonardinho teve uma duração maior. Mas ele trafegou entre o bem e o mal, porque ele era irresponsável, né? Ele era a caracterização daquela pessoa que não tem responsabilidades e que, imagine, foi criada para fazer uma chantagem com Deus, né? E para conseguir perdoar o ladrão mor da história, que é o barbeiro, o famoso padrinho e apadrinhador das malandragens do Leonardinho. Pois é, a gente não esperava isso, né? E daí o trunfo dele, né? Essa coisa de mostrar que o barbeiro é que era o espertalhão ali da história, né? Exatamente. O que se esqueceu de entregar a herança. Esquece, né? A herança... simplesmente. Eu tinha que entregar. Mas arranjei-me, é a frase, né? Sim, senhor, arranjei-me. Infelizmente, né? Essa frase que segue nós brasileiros, né? Essa coisa de arranjar alguma coisa, de dar um jeito. Dar o jeito. Que tinha que mudar, né, professor? Eu acho que isso está mudado, mas o mito permanece. Sim. Né? O mito permanece e nos prejudica muito. Verdade. Então vamos acompanhar agora o Encontro de Amigos com Leonardinho, a Vidinha e o amor, como é que é descrito o amor da Vidinha, né? E Maria Regalada e o Major. Vamos lá. Quem diria, Leonardo, meu amigo sacristão demônio? Meu amigo, que saudade! Quanto tempo! Tu te lembra do padre mestre de cerimônias? É claro que eu me lembro. E da cigana? E da vela? Em cima da mantilha da vizinha! Tu não prestava? E você prestava alguma coisa? Mas que ventos te trazem por aqui? São os ventos da vida. Pelo que vejo, maus ventos. Digamos... ventos maus. Ventos que você plantou. Moras aonde? Tá aí, não moro mais. Como não moras? Então por que não vem morar conosco? Com quem? Com os amigos? Você os conhecerá? Gostam de festas? Mas é claro, festas todos os dias, meu amigo, todos os dias. Eu adoro festas. Comadre parteira, onde está aquele vagabundo do Leonardinho? Não prenda meu filho, não prenda, Major, não prenda! Tu te lembra da Luizinha? Mas é claro, é a sobrinha da Dona Maria. Exatamente. Casou com José Manuel e eu fiquei aqui chupando. Os dedos. Mas o destino assim o quis, meu amigo. O destino assim o quis. E foi por causa do destino que eu conheci essa formosura de morena. Mas toma cuidado com a Vidinha, hein? Ela já tem 2 pretendentes. Não vai dizer que um deles é você. Não, são 2 primos dela. Cuidado com eles, que são capazes de apontar uma contra você. Se é que já não aprontaram. Agora chegou a sua vez. Vamos para a Casa da Guarda. Casa da Guarda? Esteja preso. Preso? Preso por quê? O que ele fez? É um vagabundo. Ele é um vadio. Não faz nada na vida. Os 2, vamos para a Casa da Guarda. Vidinha era uma rapariga que tinha tanto de bonita como de movediça e leve. Um soprozinho,
Por brando que fosse, a fazia voar. Outro de igual natureza a fazia revoar. E voava e revoava na direção de quantos sopros por ela passassem. Isto quer dizer, em linguagem chã e despida de trejeitos da retórica, que ela era formidável namoradeira, como hoje se diz, para não dizer lambeta, como se dizia naquele tempo. Portanto, não foram de modo algum mal recebidas as primeiras finezas do Leonardo, que desta vez se tornou muito mais desembaraçado, quer porque já o negócio com Luizinha o tivesse desasnado, quer porque agora fosse a paixão mais forte, embora esta, última hipótese, vá de encontro à opinião dos ultra-românticos, que põem todos os bofes pela boca, pelo tal primeiro amor. No exemplo que nos dá o Leonardo, aprendam o quanto ele tem de duradouro. Professor, mas que ironia nisso, não? Sem dúvida. A ironia está por toda parte, as brincadeiras por toda parte, a diversão por toda parte, num registro perfeito do que era o país que poucos anos depois se tornaria independente. Certo. E vamos agora, então, acompanhar... Quer falar mais alguma coisa, professor? Desculpe. Não, eu estou te seguindo. Então vamos acompanhar agora o final, que é a nomeação para sargento, né? E vamos ver o que acontece aí no final. O grupo teatral vai nos trazer também. Major Vidigal! Dona Maria Regalada, o que a senhora faz por aqui? É sobre o afilhadinho da comadre, o Leonardinho. Não tenho nada de falar sobre esse assunto. Ele vai apanhar uma surra de chibata e pronto. Mas, Major, o passado desse menino é tão triste. Não me venha com essa história do passado, Dona Maria Regalada. Mas, Major Vidigal, é exatamente para falar sobre as histórias do passado que nós estamos aqui. Mas ele tomará uma surra de chibatas e pronto. Ai, chibata não. Chibata não. Logo agora, Major Vidigal, que minha Luizinha ficou viúva. E eu estava pensando em arranjar o casamento dela com o Leonardinho. Eles sempre se amaram tanto. Tanto. O senhor José Manuel morreu? Sim, morreu. Morreu. Não sou insensível, não. Mas, Major Vidigal, o senhor precisa rever o caso do menino. Ele é um bom rapaz. Isso nunca! Maria, e as leis? O que é que eu faço com as leis? Ora, Major, mas o que são as leis quando o Major quer? Isso lá é verdade, né? Mas o menino vai apanhar de chibata e pronto. Ai, chibata não. Ai, meninas, vamos para o plano B. Vamos. Plano B? Menina. Não. Por favor, não, Dona Maria Regalada. Está bem. E então? O que ficou resolvido? Eu não darei mais a surra no menino. Ai, não dará mais a surra no menino. Ah, só? Não. Maravilha. Por favor, e tem mais. Mais? Assim, eu vou nomeá-lo o sargento de milícias. Professor, o que está presente nisso? Nessa... Corrupção. Corrupção. Aliás, a corrupção está no começo, quando o almocreve, o alfaiate, vem, o Leonardo, para ser aqui oficial de justiça. Não se sabe por proteção de quem. Ele já tem um QI. O tal do meirinho, né? Ele já tem um QI. Uhum. Ele tem um QI indica aqui. Isso já é corrupção. E a corrupção do major, que é, na verdade, um canalha, um corrupto, que sorri lindamente para Maria Regalada quando ela diz: ora, major, o que são as leis, se o senhor quiser? Ele diz: professor, mas olha, aí não está mostrando o Brasil, não. Não está mostrando, está mostrando os corruptos. Está mostrando que nós temos deles um monte. Há muitos deles por aí. Eu pensei que fosse história de outro país aí, professor. Sabe o que eu acho? É que eu tô tentado a olhar aqui embaixo da mesa se temos algum escondido, porque eles estão por toda parte. Infelizmente, né? E vamos ver agora o final da Luizinha, Leonardo, narração com o Paulo Moreno, e o final, né? Luizinha e Leonardo haviam reatado o antigo namoro. E quem quiser ver coisa de andar depressa,
é ver namoro de viúva. Na primeira ocasião, Leonardo quis recorrer a uma nova declaração. Luizinha, porém, fez o processo sumário, aceitando a declaração de há tantos anos. Sem que os vissem, viam-se os dois muitas vezes e dispunham seus negócios. Infelizmente, ocorria-lhes a mesma dificuldade. Um sargento de linha não podia casar. Havia talvez um meio muito simples de tudo remediar. Antes de tudo, porém, os dois amavam-se sinceramente, e a ideia de uma união ilegítima lhes repugnava. O amor os inspirava bem. Passado o tempo indispensável do luto, o Leonardo, em uniforme de sargento de milícias, recebeu-se na Sé com Luizinha, assistindo à cerimônia a família em peso. Aqui em diante, aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a do Leonardo Pataca e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui ponto final. Professor Roberto, Juliano, então esse finalzinho aí é o típico final romântico, podemos considerar assim? É um final romântico e é um final típico de quem está com pressa de terminar seu folhetim também. Isso lembra todas essas novelas de televisão, que são o folhetim moderno, que tem tudo preparado. A receita é a mesma, né? A né? receita é exatamente a mesma. E a última frase é que me parece que demonstra o fecho apressado. Daqui em diante aparece o reverso da medalha. Seguiu-se a morte de Dona Maria, a de Leonardo Pataca e uma enfiada de acontecimentos tristes que pouparemos aos leitores, fazendo aqui o ponto final. Pronto, tem que terminar logo. Exatamente, acabou. Tem que terminar porque tem que entregar o folhetim. Tem que entregar, já aconteceu e pronto. Mas muito bem descrito, muito bem contado, né? Muito, muito. Única obra em prosa dele, né? Não há nada parecido, a não ser Macunaíma depois. Porque se você pensar, só para ilustrar, no episódio da Pisadela e do Beliscão, vai se lembrar de quando Assi, recendendo resina de pau, insaciável, chega e quer brincar. E Macunaíma a chama de oferecida, e ela o arranha, ele dá-lhe um murro que afunda todos os dentes, e os dois caem. Quer dizer, digamos, é uma forma um pouco aperfeiçoada da Pisadela e do Beliscão. A maneira de mostrar o amor. Exatamente. A maneira macunaímica, que é Leonardo com uma nova roupa. Então essa seria a conclusão, né, professor? Seria essa. É documental mesmo, né? Sim, sem dúvida. Tá certo. Professor, agradeço muito a sua presença aqui, Paulo Moreno. Eu que agradeço pelo convite. Eu agradeço também, foi um prazer poder participar desse programa tão muito bem idealizado e produzido por você. Muito obrigada. Quero agradecer também a Ariana Oliveira,